Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova da AFA 2023. Essa é a questão de número 56. É uma questão de estatística, envolve aqui cálculo de média, desvio padrão, isso tudo também trabalhando com classes, né? Então, vamos primeiro ler a questão e discutir a resolução desse tipo de questão na sequência, tá bom? Vamos lá. Desde 2003, o Campeonato Brasileiro de Futebol passou a ser disputado no formato de pontos corridos em que todas as equipes jogam entre si em duas partidas. Uma partida acontece no estádio determinado por um dos times, ou seja, esse é o mandante, e a outra partida, como visitante, acontece no estádio em que o adversário determina. Um levantamento de 2003 até 2019 mostrou que o Santos é o melhor mandante da competição, com 67,6% de aproveitamento dos pontos. Porém, por estádio, o clube de melhor desempenho é o Corinthians, que obteve 71,3% de aproveitamento em seu estádio. Abaixo, encontra-se a tabela que relaciona o aproveitamento como mandante dos 20 primeiros times do ranking da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. E aí a gente tem essa tabela, observe a quantidade de times, aproveitamento como mandante em porcentagem, aqui a gente tem em classes, né, de 54 a 58, 58 a 62 e assim sucessivamente. E com base nos dados, o desvio padrão mede aproximadamente quanto? Beleza. Eu vou começar montando uma tabela com todos os cálculos, com o registro aqui de números importantes aqui para cálculos que a gente vai precisar para calcular esse desvio padrão. Porque tem muitos passos, né? O problema dessa questão, eu poderia até tentar calcular diretamente o desvio padrão, vai ser a raiz quadrada da soma de cada um multiplicado pela sua própria frequência, né? Mas x, os valores menos o valor da média, isso daqui é quadrado, dividido por n, ou seja, a média dos desvios quadráticos. Isso daqui vai dar muito trabalho. Então, antes de tudo isso, a gente vai fazer algumas pequenas adaptações. Primeiro de tudo, o valor que a gente vai pegar é a média do intervalo de cada classe. Então, de 54 a 58, eu vou pegar 56. Aqui na segunda classe, 60, depois 64, 68 e 72. Beleza, esse é o primeiro passo para resolver essa questão. Próximo tópico eu preciso calcular a média. Então, aqui na média não tem muito o que fazer. Vou calcular a média, nosso valor x barra, como sendo, deixa eu pegar uma régua. Pronto. Ela é a soma de cada valor vezes a sua frequência, dividido pela soma das frequências. Ou seja, vou pegar o valor 1, 56, vezes a frequência 1, que é 3. Depois, valor 2, 60, vezes a frequência 2, que é 6. Depois, valor 3, 64, vezes a frequência 4, que é 2. Valor 68 vezes a frequência do 68, que é 8, e por fim, valor 72 vezes a frequência do 72, que é 1. Isso daqui é dividido pela soma das frequências, 3 mais 6 mais 2 mais 8 mais 1, que é a soma dos times, né? Que isso é 20. Essa soma a gente já tinha. Portanto, x barra vai ser igual a esse valor, eu já vou colocar direto esse resultado, 63,6. Então, eu já tenho a média da minha amostra. Vou anotar a média aqui e ela vale para todos, 63,3, 63,6, 63,6 para todos. Então, eu vou anotar aqui. Perfeito. Próximo passo. A gente tem que calcular a média dos desvios quadráticos. Então, primeiro, eu vou calcular o valor xi menos a média.
em cada caso. Então, observem que aqui, na primeira, é menos 7,6, na segunda, menos 3,6, na terceira, 0,4, depois 4,4, depois 8,4. Vou elevar esses números ao quadrado, então aqui vai ficar isso ao quadrado, menos 7,6 ao quadrado dá 57,76. Aqui eu vou ter 3,6 ao quadrado vai dar 12,96, 0,4 ao quadrado dá 0,16, depois 4,4 ao quadrado dá 19,36 e, por fim, 8,4 ao quadrado, 70,56. Então, aqui a gente já está quase. Só que eu tenho que ainda multiplicar a soma, eu tenho que multiplicar cada um desses pela frequência, né, que aparece. Então, isso vezes a frequência. 57,76 vezes 3, 173,28. E assim vai. 12,96 vezes 6 dá 77,76. 0,16 vezes 2 dá 0,32. 19,36 vezes 8 dá 154,88. E, por fim, 70,56 vezes 1 dá 70,56. Aí eu tenho que calcular a soma desses resultados, e a soma desses resultados aqui dá 476,8. E aí eu vou conseguir calcular a variância. A variância, que eu vou chamar de sigma quadrado, é a média dos desvios quadráticos, que é a soma desses valores que eu acabei de calcular, dividido pela soma das frequências, ou seja, 476,8 dividido por 20, e aí vou concluir que a variância é igual a 23,84. E aí, logo, o desvio padrão, vou chamar de sigma, é a raiz quadrada de 23,84. Isso daqui dá aproximadamente... Observem que isso daqui é próximo de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. A alternativa mais próxima que a gente tem aí é o 4,9. Então, esse desvio padrão é de aproximadamente 4,9. Beleza? Então, para fechar, a ideia básica é organizar esses dados todos para fazer esse cálculo, né, da média dos desvios quadráticos através de uma tabela. Isso ajuda muito na hora de organizar os dados e a gente conferir até, se tiver tempo, esses cálculos pontualmente. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!